Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Antes de ir para esse assunto que está muito importante, muito bacana, eu queria dar um recado para vocês. Eu estou aqui em Banff, estou num lago bem bonito, tá aqui os meus amigos, os patinhos aqui, e eu tenho um recado para você que tem o sonho de morar no Canadá, tem o sonho de trabalhar para fora, o sonho de ganhar em dólar, o sonho de viajar aí pelo mundo. Você sabe que é muito importante o inglês. Você conquistar o inglês vai te abrir as portas para o mundo, para as oportunidades. Então, vocês sabem que eu tenho uma parceria com o Cambly, que é uma plataforma de estudo de inglês 100% online. E pessoal, não tem desculpa para você não conquistar o teu inglês. Tem aulas individual, tem aula em grupo. Tem aula em grupo, para vocês terem ideia, no plano anual, com 1 hora de aula por semana, a partir de R$ 68,00 por mês. Aproveite o link que eu vou deixar aqui. Essa promoção vai ter 72 horas aí, valendo a partir de agora, para você conquistar o teu inglês. Eu fiz uma aula em grupo muito bacana, inclusive encontrei a Lúcia, do Canadá Mais Que Um Sonho, e a gente estava falando com um professor, que ele é americano, ele ganha em dólar, mas ele vive no México, vive em peso, né? Então, como que o inglês ele te dá uma liberdade geográfica, te abre as portas. Então, conquistar o inglês é muito importante. Não fique enrolando mais, gente. Bora estudar o inglês, aproveite o link e se liga num trechinho dessa aula aí que vai deixar aqui a seguir. Can't say that I will stay here full time. So the idea is not full time, because with English we can stay wherever we want. So this is the idea, Sure. Especially for us who are content creators. We know how to work online, how to make business online. The idea is when everything is fine, let's discover or let's find different challenges. This is the idea, but Fantastic. Probably Canada will be my base. Probably. Your home base. Yes, yeah. my home That's base. cool, man. Yes, That's yes. excellent. Yeah. Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Tio Canada Podcast. E o tema de hoje, Calgary continua sendo o melhor lugar do mundo para acompanhamento de autismo? Será que vale a pena vir para cá em busca dessa solução? Vamos comparar a diferença do acompanhamento para residentes permanentes e residentes temporários. Vamos comparar também com o acompanhamento no Brasil e o que é que mudou de quando gravamos aquele vídeo sobre esse mesmo tema em agosto de 2020, o vídeo número 78. Fala, Xande, como é que você tá? E aí, meu querido, beleza, e você? Tudo certo, mais um episódio. E aí, você assistiu o episódio Com certeza, 78? Quem que não assistiu, né? Eu confesso que eu fiquei emocionado, né? Todos nós. Foi o único vídeo que, ao gravar, tava escorrendo algumas lágrimas. Não sei Pra se mim você... foi uma aula. É, não sabia muito, aprendi muito ali. Bom, nossas convidadas hoje, Mayra e Bárbara, ambas mães de crianças com autismo severo. Como é que vocês estão, meninas? Muito bem, obrigada. Tudo bem, muito bem. Estou muito feliz de estar aqui. E temos patrocínio, Xande? Temos Samba Brasília Market. Acho que quem já viu o podcast já sabe, né? Temos os melhores produtos brasileiros aqui de Calgary, lá no Samba. Eu falo, minha segunda casa. Tem tudo que eu gosto, desde bombom a picanha premium, JBS. Vocês já foram lá? Já, várias Já. vezes. O que você gosta de comprar lá? Eu gosto de comprar farofa temperada Ah. e guaraná. E você, Bárbara? Eu já comprei paçoca. Paçoquinha. O Anderson bom demais. adora paçoca. Ouro branco, chocolate. Cara, é melhor do que sonho de valsa, ouro branco. Ah, não. A gente vai entrar em briga de bolacha e biscoito, hein? O que mais? A farofa, guaraná, Tudo. farinha láctea. Acho que hoje não tem quem chega aqui em Calgary e não dá uma passadinha lá no sim. Samba fazer uma compra. Hoje o dia tá meio friozinho, vai um mingau de farinha láctea hoje, hein? Cara, tem o leite em pó nido. Nido é Né? nido. Aqui não é o... Ninho, não consegue falar ninho, aí chama de nido, mas é a mesma coisa. É verdade. Não é por isso que não consegue pronunciar? Aí fala nido. Mais fácil, Mais né? Bom, fácil. pessoal, contato do Samba tá aqui embaixo, tem o Instagram. Dá para você fazer pedido online, entrega aí No Canadá em inteiro. Canadá inteiro, e tem entregas que eles vão aqui em Calgary, na região e tudo mais. Não esquecer de curtir o vídeo, se inscrever quem não tá inscrito, entrar lá no
no Instagram também do Tio Canada, se inscrever. Temos o Telegram também. Telegram é importante. E Mandei oportunidades de trabalho lá essa semana lá. A galera que tá antenada ali é o primeiro a receber. O link tá aqui embaixo. Tem quase 5 mil pessoas lá no grupo do Telegram. Pra galera que curte também, Apple Podcast, Spotify, você tá no carro querendo ouvir um pouco uma história aqui, então se inscreve lá que toda terça-feira temos um novo episódio de podcast. Bom, para contextualizar, pessoal, eu e a Mayra... Já, só não esquecer que dia 21 de julho é verdade, temos eu Diogo atropelando. Portugal. É verdade. Vamos aí, galera, tá acabando ingresso, então corre lá. Temos mais um artista engatilhado. Então vamos terminar de acabar os ingressos aí, que a gente já divulga o segundo. Já, E queria né? agradecer os apoiadores também, ó. Táxi para Brasileiros, a Go North, o Samba, o Pampa, Tarim Peçanha, Canadian Sim. E vai ser dia 21 de julho aqui em Calgary. Ele vai passar pelo Canadá todo, né? Vai fazer o Canadá Tour, passar em Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary e Vancouver. Mas aqui em Calgary, dia 21. Realização da Bracan do nosso amigo Zarilo. Neto. Bora lá? Bora lá. Bom, para contextualizar, pessoal, eu e a Mayra, a gente gravou um vídeo sobre esse tema. Foi em agosto de 2020. Ele foi um vídeo sobre o acompanhamento de autismo aqui no Canadá, vídeo número 78. E esse vídeo teve bastante repercussão, né? Já faz um tempo que a gente gravou, eu recebi muitas mensagens por causa dele. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, Mayra, como que foi o impacto desse vídeo aí na comunidade brasileira? Eu recebi muitas mensagens no Instagram. Muitas famílias do Brasil entraram em contato comigo. Algumas mensagens foram... eu tentei responder todas, mas, né? É bastante mensagem, né? Vida corrida. E por mais que o meu Instagram seja aberto, às vezes as mensagens ficam escondidas, você não consegue ver, né? E daí, quando você vai ver, a pessoa já mandou a mensagem faz um tempo. Faz um ano. Faz um tempo. Algumas mensagens foram fáceis, assim, de ajudar as famílias. Algumas impossível, né? Com umas realidades muito diferentes. Mas foi bacana. Assim. Chamou muito a atenção dos brasileiros para Calgary, pessoas que são pais de crianças autistas. Você acha que algumas mudou? famílias de outras províncias, né? Que mudaram para cá por causa do vídeo. Eu acho que umas 7 ou 8, mais ou menos. Que eu tenho conhecimento, né? Que conversaram comigo. A maioria delas de Toronto e de Vancouver, ou que moravam em Vitória, outros lugares, assim. Então o vídeo foi muito impactante. Na tua vida, aquele vídeo foi impactante também? Sim, eu acredito também? que deu para ajudar bastante pessoas, né? Então, já valeu a pena. Eu confesso que para mim, para o canal, assim, foi um marco. Foi um vídeo emocionante. Foi um vídeo que, quando a gente decidiu fazer ele, foi algo que... Sabe quando você sente no coração a vontade, conversando também com o pessoal que me aconselha e tal, falou, a gente precisa falar sobre esse tema que a gente tem certeza que ele vai ser relevante e a gente sempre está tentando trazer um assunto relevante, algum assunto que possa impactar a vida das pessoas, né? E eu fiz o convite, você aceitou, a gente fez lá na tua casa, o vídeo ficou muito... ficou bacana, né? O ambiente ali, a gente colocou a mesa... com o fundo todo que o Phil tinha decorado, com as plantinhas. Muitas plantas. Muito bonito. Então, esse vídeo ele teve um impacto. Eu sei que ele foi compartilhado em todos os grupos de WhatsApp de brasileiros e não somente no Canadá, como repercutiu pelo mundo, né? Muitas pessoas de outros países começaram a olhar para o Canadá, né? Porque onde que você estava morando antes, só para contextualizar o pessoal? Fala mais pertinho, mais forte. Eu morava em Liverpool, na Inglaterra, na época que nós tivemos o diagnóstico. E algumas famílias da Inglaterra entraram em contato comigo, algumas de Portugal, famílias da Holanda, da Suíça, da Suécia, entraram em contato comigo para olhar as possibilidades aqui, né? Só que aquela questão, né? Eu tento sempre deixar muito claro que o tratamento que meu filho teve aqui foi para quem era residente permanente ou canadense, né? Então, algumas famílias da Europa não têm essa facilidade aqui, né? Então, algumas famílias eu consegui ajudar, algumas famílias, infelizmente, é uma realidade diferente, né? E na época o Joshua tinha 2 meses e hoje a Mayra tá com um filho de 2 meses. Isso. E aproveitando, se a gente tiver que dar uma pausa aí, é porque ela precisa cuidar do bebê que tá lá embaixo. Com a Renata. Não tá sozinho, tá, gente? Tá com a Renata. Tá com a Renata. E como que tá o Sebastian? Naquela época ele tava com qual idade? Ele tinha, meu Deus, acho que 3 anos e 8 meses, mais ou menos, por aí. 3 e 9 meses.
quase 4 anos. E agora ele tá com quase Ele tá com 6. 6 anos. Uhum. Como que é o grau de autismo do Sebastian? O Sebastian é um autista severo com deficiência intelectual. Então, é um caso bem mais complicado para a evolução, né? O tratamento foi muito bom, tem sido muito bom, mas a evolução do Sebastian, infelizmente, tem sido muito pequena. Mas isso também por causa do cognitivo dele, né? Então, assim, ele tem evoluído, mas, infelizmente, não como a gente esperava. Mas eu acredito que não foi por causa do tratamento. Eu acredito que muito foi por causa das duas condições juntas, né? Tanto o autismo quanto a deficiência intelectual. E a gente acredita também que o Sebastião tem alguma alteração genética. Porque eu já conversei com algumas neurocientistas e pelas características físicas do rosto dele, a gente vê algumas alterações genéticas, né? Mas ele tá bem, tá feliz, então isso que importa. Vira e mexe, encontro com ele, tô em algum playground indoor, brincando com o Josh e tal, daí tá ele. Te mandei uma foto nesses dias dos dois juntos, né? Ele sai todos os dias de casa, todos os dias. Pessoal, o vídeo que eu gravei com a Mayra, então, é um vídeo muito completo, que ela conta toda a história dela, a trajetória, é um vídeo que eu ultra recomendo que você assista na sequência desse aqui, é o vídeo 78 no nosso canal. Então, eu vou querer escutar bastante a história da Bárbara, né, de como ela chegou até aqui, e a história da Mayra vai ser complementar para vocês irem no outro vídeo. Certo, Xan? Certo. Bárbara, conta um pouquinho da tua história, da onde que você vem no Brasil, o que que você fazia, como que é a tua família, a tua idade. Se apresente pra gente aí. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho 32 anos agora e tenho um filho autista, também severo, de 6 anos, o Aquiles, da idade do Sebastião. E no Brasil, eu não trabalhava porque o Aquiles tem muita demanda, né, de terapias, escola, outras atividades à parte que ele fazia também, natação. Então não dava, né? E como é diferente, lá você leva a criança até a clínica, né? Aqui a terapia é em casa. Então, eu precisava estar sempre indo para terapia. E eu descobri o autismo do Aquiles com 1 ano... Ele teve o diagnóstico, né, com 1 ano e 8 meses. Mas eu já vinha procurando desde os 11 meses, mais ou menos. Como que você notou as primeiras coisas? O Aquiles, eu tenho uma família muito grande e sempre convivi com muitas crianças. Então, eu conseguia ver as características bem latentes nele. A fala dele não desenvolveu nunca, ele nunca falou, assim, né, nem palavrinhas, nada. E ele desenvolveu até 1 ano, assim, andou e depois parou. Ele não falava, ele não atendia quando a gente chamava, ele andava muito no pé, ele tinha muitas estereotipias, ele pulava muito, ele fazia muito flap com a mão. Então, ele vidrava, assim, em alguma coisa que ele gostava muito, tipo Lego. Ele enfileirava todos os brinquedos, ele não brincava de forma funcional, né? Ele não pegava o carrinho e fazia rodar. Ele ficava rodando a rodinha do carrinho horas, olhando aquilo, o mesmo movimento, né? Então, eu comecei a falar, não tá indo, né? O desenvolvimento dele não tá dentro da idade. Você já entendia o que era autismo naquela época? Ou não? Eu nem conhecia nada sobre autismo. Mas, né, como uma boa mãe, fui procurar no Google. E aí, tudo que Mesma vinha... coisa, né? O oráculo do século. Dr. Google. E tudo que vinha pra mim era autismo. E aí, eu comecei a mostrar pro meu marido, eu falei... Pro Anderson. Um abraço, Anderson. Tem alguma coisa diferente. E eu ia no médico, o médico, não, cada criança tem seu tempo, ele vai se desenvolver. Mas o coração de mãe não mente, né? Então, eu fui atrás e procurei os especialistas. E o Aquiles teve diagnóstico com 1 ano e 8 meses, ele já fazia terapia. Só que o Canadá apareceu pra gente já quando eu estava grávida. Meu marido queria vir pra cá e eu não queria. Em 2018, quando eu tive o diagnóstico do Aquiles, eu conheci o Canadá. Conheci Vancouver, né? Que ele foi bem esperto, me trouxe pra... Um lugar bonito. Parecido Rio, né? Praia. Que mês que era que ele te trouxe? Foi no outono. Lindo lá. É maravilhoso, é lindo. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, não, então vamos tentar, né? Vamos ver. E passou.
E aí a gente começou com as demandas do autismo, né? Terapia, um monte de coisa. A gente botou o Canadá um pouquinho de lado. E quando foi em 2020 que vocês fizeram um vídeo, o Anderson teve uma proposta para Portugal. E a gente foi procurar sobre saúde mental lá, só que era terrível, né? Muito ruim. E eu falei, não dá, amor, não é. E aí apareceu o vídeo de vocês. Assim, O YouTube sugeriu? Sugeriu, e eu não estava procurando nada sobre O vídeo Canadá. te encontrou. Foi Deus, assim, que botou assim, olha esse vídeo aqui. Caramba. E aí eu falei, meu Deus, Anderson, não tem como, tem que ser o Canadá. Não dá, né? Tem que ser o Canadá e tem que ser Calgary. Ele tinha conseguido uma proposta de trabalho na área dele. Qual que é a área dele? TI. Uhum. E aí era uma proposta muito boa, assim, bem difícil de recusar. Mas ele recusou. E em dezembro apareceu uma vaga para Calgary. A primeira entrevista, ele já tinha feito outras entrevistas para cá, para o Canadá, mas foi a primeira para Calgary. E aí ele apareceu essa entrevista, ele falou, eu vou fazer e vai dar certo. E aí foi em dezembro, assim, foi bem próximo, né? Nesse meio tempo eu entrei em contato com a Mayra e aí a gente conversou muito, ela ajudou a gente bastante. E em janeiro ele recebeu a proposta, tipo, vem. E aí a gente... Ele passou na primeira entrevista que ele fez? Não, ele já tinha feito para Vancouver, Victoria, acho que Toronto. Ele é desenvolvedor? Desenvolvedor. E aí ele não tinha passado ainda, né? Até então. E aí, para Calgary, ele passou. Você já queria vir para Calgary e deu certo a de Calgary, mas você iria para outro lugar no Canadá se ele conseguisse a proposta? Sim. Tá. Sim. A gente queria muito vir para cá. Independente da cidade, a gente já tinha planos desde 2018, antes de saber o diagnóstico do Aquiles, né? E quando a gente viu todas as possibilidades que tinha dentro de Calgary para autismo, a gente falou, não tem outro lugar no mundo que vai ser melhor do que Calgary. E aí... Pra gente poder entender um pouco, como é que funciona no Brasil? Tipo, tem ajuda, não tem ajuda? A cidade, o governo tem alguma ajuda? Vocês têm que bancar tudo? Tem que ter plano, o plano cobre? Conta um pouco pra gente que não conhece como que é no Brasil esse cuidado com o autismo. Então, é bem difícil encontrar profissionais especializados na área. Plano de saúde, você encontra muito profissional que está se formando, às vezes não tem muita experiência em autismo. E aí o plano, ele te dá meia hora por uma vez na semana. E isso não é nada, principalmente para crianças que são autistas severas e não tem condições, sabe? E tudo você tem que brigar, você tem que entrar no processo contra o plano, se você for esperar pelo público, né? Porque, teoricamente, a saúde pública, ela tem que te dar. Só que você fica 2, 3 anos esperando para fazer terapia em conjunto com mais 5 crianças. Não funciona, sabe? Um terapeuta para 5 crianças. É difícil. Eu tenho algumas amigas que fazem tanto pelo plano junto com a saúde pública, né? E geralmente 5 crianças para um profissional, que não adianta de nada. Você consegue no particular as terapias que eu tinha, né? E é caro? Tem ideia de valores? Olha, pode chegar... se você for numa clínica com preço popular, por exemplo, você consegue 100 e pouco, 120. Cada sessão. Meia hora. Meia hora, 40 minutos, no máximo. E quantas horas por dia é recomendável fazer, por semana? Vou falar dentro do autismo severo, né? 4 horas, 3 horas por dia, todos os dias, 5 vezes na semana. Coloca O ideal 150. é 40 horas semanais, né? Isso. Fala mais pertinho, mais forte. 40 horas semanais é o recomendado, né? Mas aí, 40 horas semanais vezes 150, quanto que sairia essa brincadeira no Brasil? E não esquecendo que essa é a realidade do Rio de Janeiro, né? Então, depende do estado. É um valor diferente. Cada estado tem um valor, né? Tem clínicas que são bem mais caras, né? Então... 6 mil, parabéns. Acertei na conta de cabeça. Tem clínicas que são bem mais caras. Tem clínicas que são mais baratas. Tem pessoas que entram com processo contra o plano e aí o plano cobre todas as horas, tudo que a pessoa precisa. E aí vai 20 mil, tem criança. Eu já fui numa clínica antes de vir pra cá, a gente foi numa clínica que ela só trabalha com
com processo contra o plano, né? E tem criança que o plano paga 20 mil por mês para a criança, porque é uma criança que precisa fazer muita terapia. Mayra, você poderia explicar um pouquinho como definir o autismo? Eu acho que tem pessoas que não sabem direito, até... eu sei que é um ponto sensível tentar explicar, mas a partir do teu ponto de vista, a gente pede para o pessoal colaborar com isso e a respeito dos graus de autismo, como que seria isso? Então, como você disse, é um ponto sensível, né? Perdão. Ao meu entender, né? Vou falar assim, tipo, no meu conhecimento, o nível 1, tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Depende muito da quantidade de suporte que esse indivíduo precisa. Se ele precisa de muito suporte, ele é nível 3. Se ele precisa de um suporte moderado, ele é nível 2. Se ele precisa de um suporte leve, ele é nível 1. Então, vai depender da quantidade de suporte que essa pessoa precisa para poder ter uma vida independente. Então, seria mais ou menos isso, né? O meu filho, por exemplo, precisa de suporte o tempo todo para fazer todas as coisas. Então, ele é o nível 3, né? Porque ele precisa de muito suporte. Então, mas isso está mudando muito, tá? Eles estão querendo mudar e colocar só nível 1 e nível 2, porque, na verdade, o moderado e o severo precisam de muito suporte. Então, há rumores aí que isso vai mudar em breve, né? Vamos ver. Então, existem muitos isso. especialistas no Brasil assim, quando você foi descobrir, existe muito? Não, então, aquele médico naquela cidade é o único, ou existem vários? Tem médicos que são referência, né? E tem outros médicos hoje que estão se especializando muito na área, porque o número de autistas está crescendo muito, né? Assim, cada vez mais tem mais crianças autistas. Então, tem muitos médicos que estão se especializando na área. Então, acaba que eu não tive tanta dificuldade. Passei por umas 3 neuropediatras, porque é difícil você encontrar um médico que te ouça, mas a última que ele esteve, não tenho o que falar, ela foi maravilhosa. Ela me dá suporte até hoje no Brasil. A gente já fez consulta com ela, né, para ela ajudar em algumas questões do Aquiles aqui, e é incrível, sim. O diagnóstico, o seu foi na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra. E o dela no Brasil, quando vocês vieram pra cá, como é que foi? Eu tive os dois, na verdade. Você teve os dois? Porque o da Inglaterra foi ridículo, assim. A médica só colocou, assim, que dizia, assim, que ele estava no espectro autista. Só isso. Ela colocou uma linha de diagnóstico. E daí, nós fizemos o diagnóstico no Brasil também, com o Dr. Paulo Liberales, que é uma referência, né, no Brasil sobre autismo. E daí, aqui, na pré-escola, foi feito o diagnóstico gratuito. E o diagnóstico daqui foi incrível, 9 páginas. Nossa, Escreveram tudo. E você trouxe do Brasil, teve que traduzir, juramentado? Eu como é que trouxe foi? traduzido, mas eles não precisaram. Eles usaram mais o da Inglaterra porque, na verdade, o Sebastian é um autista clássico, né? Então, era muito visível. Então, eles não... Eles já consideraram o da Inglaterra mesmo. Mas eu mandei os dois. Eu acredito que eles usaram na Inglaterra. Mas eu mandei os dois traduzidos e juramentados. Tá. Você veio com PR, né? Eu vim com... Meu marido é canadense, né? Então, eu vim no processo do sponsorship. Tá. Na verdade, foi um caso diferente. Foi uma exceção de visto para minha família. Ô, Bárbara, daí no seu caso, o Anderson ele conseguiu a job offer, vocês aplicaram para cá, e quando vocês aplicaram, teve que fazer exames médicos, essas coisas. Como é que foi esse processo? Você tinha algum receio de não conseguir vir para cá, ou eles aceitarem? Tem alguma rejeição, alguma coisa? Então, a gente ficou com um pouco de medo sobre isso, né? De não aceitarem a gente por conta da condição daqueles, porque a longo prazo é um custo pro país, né? Mas a gente teve uma empresa que auxiliou a gente, né, pro visto, e eles falaram, não, a gente já trouxe outras pessoas com filhos autistas também e não teve problema. Não minta, não precisa mentir, então tudo que a gente fez foi muito às claras. A médica sabia, não tem como ela falou, meu filho é um autista clássico, então não tem como nem se eu quisesse esconder, né? Então, não teve nenhum problema, nunca fomos rejeitados. Chega no exame médico lá, não tem como a pessoa não notar, né? É porque você tem que levar a criança, né? Então, não tinha como ela não ver que ele era autista ou que ele tinha alguma condição. Então, foi tranquilo.
E isso, pelo que vocês escutam, é geral, sempre assim? Não há uma rejeição? Eu também não escuto nada, não. Existia um rumor aí, antigamente, que acontecia. Eles arrumavam um outro tipo de desculpa para negar o PR. Mas, hoje em dia, não tenho ouvido mais, não. Será que o pessoal que quer vir através de estudo também, college, essas coisas, seria o mesmo critério? Eu acho que sim. É o mesmo critério. Uhum. Acho que não tem problema nenhum. E como que foi a diferença do acompanhamento que você recebeu pro acompanhamento que a Mayra tinha recebido? Porque a Mayra, você assistiu os vídeos, né? Você assistiu o vídeo, escutou, viu lá, deve ter super se empolgado, porque no vídeo, eu lembro que você conta lá o tanto de benefícios, de coisas que apareceram, que poderiam ser utilizadas, que, poxa, eu imagino que quem está do outro lado lá no Brasil abre o olho e fala, meu Deus, é esse lugar que eu preciso estar. Heaven. É o melhor lugar que eu posso estar no mundo para o acompanhamento do meu filho, né? Então você tinha uma expectativa, mas você já sabia que ela era PR e tal. E o que você conseguiu acessar? Como é que foi esse processo de chegada aqui, de conseguir atendimento, escola, todas essas coisas? Qual é a diferença? Então, eu assisti o vídeo umas 100 mil vezes. Eu anotei várias vezes, eu anotava todas as informações, porque é muita coisa que ela Eles passa. estudaram o vídeo. O marido dela me contou que eles pegavam papel e eles assistindo o vídeo e escrevendo, assim, tipo, anotando as coisas. Legal. Porque senão a gente esquece, né? E no vídeo ela fala várias vezes que ela veio, os filhos dela são canadenses, ela veio com PR, então ela já chegou com todas as regalias, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabia que a gente teria que esperar um certo tempo, né? E tudo mais. Então a gente chegou, a escola foi... Não tem problema. A escola foi bem tranquilo, a gente fez a matrícula do Aquiles, eles encaminharam para a escola. No dia que a gente foi fazer... Todas as escolas têm vagas para crianças autistas? O Aquiles chegou com 5 anos, né? Ele foi pro kindergarten. Então, eles aceitaram. Mas eu digo, é uma escola específica, num bairro específico, ou dentro das escolas espalhados, eles estão preparados para receber? Eles direcionaram Aquiles para a escola mais próxima do nosso bairro, porque a gente mora em Seaton e não tem escola católica. Então, eles direcionaram para Mackenzie Lake, né? Que é o bairro da Mayra, que é mais próximo ali. E aí eles aceitaram, eles falaram que tem um suporte bom, né? E a gente foi lá, eles fizeram uma reunião para conhecer o Aquiles, né? Nossa família. Tava a vice-diretora, a coordenadora de diversidade e a professora. Eu achei assim incrível, porque eu nunca tive isso na escola no Brasil, né? E aí... No Brasil era escola particular? Particular. Mesmo na particular não tinha essa atenção? Não. E era uma escola também particular que tinha crianças típicas e atípicas? Porque no Brasil você não pode recusar vaga para crianças com deficiência. Então, se você for na matrícula e tiver vaga, eles não podem te recusar. Mas eles dão um jeito, assim, né? De não querer aceitar seu filho. Mas a escola do Aquiles, ele no Brasil não tinha tanto suporte, né? Aqui a gente já chegou, elas viram que não tinha como Aquiles ficar sozinho. Ele precisava ter uma aide com ele, né? Que é a mediadora no Brasil. E, enfim, a gente conversou, explicou tudo, passou tudo para elas. No primeiro dia de aula já tinha uma pessoa para ficar com Aquiles. Mesmo Full time? Full time. Ele fica na escola 3 horas, né? E fica uma pessoa exclusiva para ele ou para ele e mais algumas crianças ao mesmo tempo? Para ele. Porque o Aquiles, ele não pode ficar sozinho. Ele tem que ter um acompanhante para fazer as tarefas, né? Para poder trocar. O Aquiles ainda usa fralda. O Aquiles é não verbal, ele não fala. Então, ele precisa ter alguém o tempo todo com ele. E principalmente porque ele estava chegando uma língua diferente, né? Tudo diferente. Ele precisava se adaptar à escola. Então, precisaria toda hora sair. Ele precisa sair da sala, né? Então, tem que ter uma pessoa exclusiva para ele. E já tinha lá. E com um mês, o Aquiles já estava adaptado, já estava dentro da sala, já estava fazendo algumas atividades junto com os amiguinhos, né? E ele foi indicado para fisioterapia, para terapeuta ocupacional e para fono. E ele faz uma vez na semana, né? De 6 dias, as terapeutas vão lá na escola, fazem as atividades com ele, junto com a Aide, e a Aide, ela faz o
resto da semana, né? Quando a terapeuta não tá. E como é que foi essa questão da escola, comparando a escola do Brasil com a escola aqui? Os professores, os alunos, os colegas aqui, o pessoal, tipo, já por ter bastante gente já é mais tranquilo? Ou não, tudo igual, o pessoal sempre tratou igual? Não, é bem diferente. Porque eu vejo que as pessoas que trabalham, né? Por exemplo, a AID do Aquiles, a AID aqui tem que ter curso, tem que ter especialização. No Brasil, não, era uma auxiliar de sala. Mas ele tinha também alguém full-time lá? Ele, ou não? depois de muita luta, 3 anos na escola, a gente conseguiu que botassem uma pessoa só com ele, porque ele não ficava na sala. Ele não comia sozinho. Precisava trocar fralda. Então, ele precisava ter alguém com ele o tempo todo. E aí, depois de muita luta, a gente conseguiu alguém para ficar com ele. Aqui, a ID dele já foi no primeiro dia e ela já era especialista, né? Ela já é especializada na área. Então, ela sabe lidar com Aquiles, ela sabe manejar, né? E isso foi bem diferente. E as terapias também na escola. Da escola, qual que é a rotina, os horários da escola? Ele estuda só 3 horas, né? De 8h20 às 11h06. E aí ele... 11h06? É uns horários... 11h10. É uns horários meio estranhos, sim. É uns horários meio estranhos. Mas aí ele fica o tempo todo na sala, com os alunos, tem a hora do lanche, ele já sabe, porque eles trabalham... Os outros alunos típicos ou atípicos? Típicos. Típicos que Na não sala- têm autismo. Na sala dele, acho que só ele é autista. Tá. E aí, ele fica junto com as crianças, ele brinca, ele faz atividade. As crianças, a professora fala pra mim que as crianças ajudam ele, porque já sabem que ele não fala a língua. E aí elas falam, elas vão lá e tentam ajudar ele, direcionar ele para o que tem que ser feito. E lá na escola, eles trabalham muito a independência da criança. Então, Aquiles aprendeu a se vestir, botar sapato, pegar o lanche dele, sentar na mesa, abrir, né, a vasilha. Então, isso tudo ele aprendeu na escola. E ele faz em casa, né? Ótimo. Ele começou a fazer em casa também. E o Sebastião, ele vai em alguma escola? Vai. Vai sim. É um pouco diferente é o mesmo bairro, mas a escola mais próxima nossa ficava em Douglasdale, então ele acabou sendo direcionado para lá. No nosso caso, foi um pouco diferente, porque nós nos mudamos bem na época das férias. E ele estava matriculado numa escola em um bairro, daí ele teve que mudar para o outro. Aí, quando abriu a escola em julho, a professora do kindergarten me ligou para confirmar, olha, né, que a gente queria dar boas-vindas ao Sebastian e tal, né, falando. Daí eu falei, você está ciente que o Sebastian é autista severo? Você já teve experiência com ele, com crianças autistas? Ela travou, assim, no telefone, a professora. Tipo, ela, não, ninguém me falou que ele é autista severo. Nós nunca tivemos um autista severo nessa escola. Porque não é toda escola, já perguntou isso antes, mas não é toda escola que tem programas para autistas severos, né? A escola católica ela tem um programa chamado ES2, né? E esse programa é direcionado para crianças com deficiências mais severas, né? Então, o que aconteceu? Eles não podiam colocar o Sebastião para um outro lugar, porque já tinha começado o ano letivo, e então eles tiveram que adaptar a escola para o Sebastião. Aí entra a parte de você advogar pelo teu filho, entendeu? Porque eles queriam deixar o Sebastião numa sala de aula com 19 crianças. Daí eu falei, ok, não tem problema, mas ele vai precisar de momentos de break, porque o Sebastião não fica numa sala de aula, né? O Sebastião tem 6 anos e meio, mas a funcionalidade do Sebastião é 1 ano e meio de idade. Então, não faz sentido, né? E daí, nessa escola, não tinha sala sensorial. A sala sensorial é uma sala que se a criança entrar em crise, ela precisa de um lugar para se acalmar, né? Porque, por exemplo, quando ele entra em crise, ele fica, 40 minutos chorando. Ele pode se machucar, ele pode se né? Autoflagelar. Nem sei qual que é a palavra, mas seria isso, né? E daí eu falei para eles, qual é o lugar que vocês vão levar ele para se acalmar? A gente não tem uma sala sensorial aqui. Daí eu falei, não, até entendo, mas o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão levar ele para se acalmar no corredor? No banheiro? Onde que ele vai, né? Não tem como. E daí houve uma reunião, tal, na escola, e daí eles desocuparam um office que tinham lá e adaptaram, fizeram uma sala sensorial provisória. Colocaram uns puffs, umas tendas, musiquinha, deixaram uma tenda mais escurinha para ele se acalmar e tal. Então a escola adaptou para ele, achei isso muito legal. E a escola também providenciou uma aide, né, para ficar com ele, porque eu falei, olha,
eu não tô querendo uma exceção ou uma coisa, um super tratamento pro meu filho, mas se ele estiver na sala de aula com 19 crianças, ele vai subir nas carteiras. O meu filho, às vezes, tira a calça. Então, ele precisa ir no banheiro, ele usa fralda. Então, a professora não vai poder fazer isso, né? Porque ela tá com as outras crianças. Aí, no começo, a escola ficou um pouco relutante, porque eles não tinham fundos para isso. Mas passou 2 dias, o fundo apareceu, né? Porque quando eles viram... Porque eu acho que às vezes tem pais que vão lá e acabam exagerando um pouco, talvez. Então, eles não... Daí, depois de uns 2 dias que eles ficaram com o Sebastião, eles perceberam que realmente não tinha como. E aí, eles contrataram uma pessoa para cuidar dele. Ela é uma aide também treinada e, por coincidência, ela tem um filho autista severo, com 6 anos de idade, que tem deficiência intelectual e não verbal, igual o Sebastião. Então, ela tem um Sebastião em casa. E foi maravilhoso, porque ela sabe lidar muito bem com ele, assim, tipo, muito bem. Então, foi uma boa experiência. Ele está sendo uma boa experiência, mas ele não vai continuar nessa escola. Ele vai ficar só esse ano, foi uma coisa provisória, né? Agora ele vai ser direcionado para uma escola que tem essa sala que eu falei no começo, né? A ES2, que é uma sala para crianças especiais mesmo. Que, por coincidência, o Aquiles vai estar na mesma sala de aula que ele. Olha, que legal. Vamos estudar juntos. E tem algum custo para vocês? Não, Nenhum custo. Zero. Tá. Não. Qual que seria a diferença para você que é PR, para você que não era PR? Depois a gente vai falar sobre isso. E as crianças que chegarem aqui e não tiverem esse grau de autismo, elas vão ter um tratamento especial? Elas vão ter um acompanhamento especial? Como que vai ser isso, né? O leve. Então, respondendo a primeira pergunta, independente se você é PR ou se você tem o Work Permit, se a criança estiver na escola católica e ela for severa, ela vai ter o mesmo programa. Então, não é por causa do PR, nesse caso. E não pode vir como turista, né? Não, tem que vir com documento. Com documento. Turista não consegue tratamento. Não Não consegue nem matricular na escola. Eles independente pedem. de... Eles pediram pra gente a autorização de trabalho do Anderson, né? Pra gente poder fazer a matrícula. Então, independente da questão PR ou residente permanente ou temporário, eles têm direito a essa Mesma sala coisa. Isso. Mas isso é para crianças severas, Joel. Agora, para crianças leves, pelo que eu sei, posso estar errada, se alguma mãe tiver aí alguma informação diferente, né? Escreve na mensagem aí para ajudar depois. Mas pelo que eu sei, uma criança autista leve, ela não tem suporte aqui no Canadá, para a escola. Porque, na verdade, uma criança autista leve, se ela for leve mesmo, ela não vai precisar de suporte. O problema é que tem muitas famílias do Brasil que vêm para cá, e eu já tive várias experiências com famílias de conversar. Ah, não, mas meu filho é autista leve. Mas quando você vai conhecer a criança, na verdade, ela não é leve. Ela é moderada ou severa. Mas no Brasil parece que existe um certo tipo de tabu de admitir que a criança Às vezes os próprios pais não querem admitir, né? Mas difícil, porque eu, por exemplo, sempre perguntei para as terapeutas e para a neuropediatra dele se o Aquiles, qual era o grau do Aquiles. Porque eu via que as pessoas falavam, ele é autista, mas é levinho, né? Aquele típico... Parece que quer te agradar. Tem quer me medo. agradar. Tem medo. E aí eu falava assim, não é possível, gente. Não dá. Porque o Aquiles não fala. O Aquiles usa fralda. O Aquiles tem que ter ajuda para comer, né? Não pode ser. E aí as terapeutas ficavam com medo de me falar assim, tipo, ele é severo. Elas ficavam, não, ele é moderado em algumas áreas, leve em outras. Aí eu ficava assim, gente, mas... Tampando o sol com a peneira. Bem isso. Então, essas crianças autistas leves... Porque assim, por exemplo, meu marido, você conheceu ele. A gente não tem o diagnóstico ainda fechado, mas a gente acredita que ele seja autista, né? O Fio, nosso amigo. Então, assim... Pessoa normal. Não é uma pessoa que precisa Desculpa, de suporte. não posso usar normal. Tudo bem. Sei, Tudo bem, relaxa. Uma pessoa praticamente típica. O Felipe não teve nenhum prejuízo na vida dele por causa do autismo. Então, assim, o autista leve, ele não tem grandes prejuízos, entende? Então, essa criança, ela conseguiria levar, supostamente, né? É difícil falar isso, porque tem crianças autistas leve que têm seus desafios. Então, assim, o ideal seria que toda criança tivesse suporte. Mas na cabeça, né, do governo, uma criança autista leve não precisaria de suporte, seria isso. Eles querem que ela se integre ali com as outras crianças e acho que talvez isso seja a maneira deles verem a situação para a criança progredir. Eu não sei. Mas assim, ao meu ver, e ao ver de muitas amigas que têm filhos autista leve, eu vejo que essa criança também precisaria de suporte, sabe? Porque ele tem uma dificuldade a mais do que as outras crianças. Então, as pessoas que têm filhos autistas leves
se vierem para cá, podem se frustrar um pouco achando que vai ter toda essa acolhida aí no tratamento, no acompanhamento para autismo severo. O autismo leve é bem diferente do autismo severo. Então, assim, o tipo de suporte também é bem diferente. Não é a mesma coisa. Então, é uma criança que pode até conseguir alguma coisa de tratamento quando tiver tudo legalizado e aprovado pelo FSD, mas vai ser uma coisa muito leve e na escola, basicamente nada. Né? Se for autista leve mesmo. Existem, como pai, antes de a gente levar no médico para diagnosticar que tem autismo, existe alguns pontos que você fala, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, que isso é um sinal que a gente já poderia começar a ver da criança? Acho que a gente pode até falar junto. Eu falo algumas coisas, você fala outras, né, Bárbara? Porque cada pessoa tem uma visão, né? Sim. Acredito, assim, que o atraso na fala é uma das coisas mais importantes de ser observada. A criança tem que falar, entendeu? Ela passou de 1 aninho de idade, ela tem que começar a soltar as palavrinhas. E com 2 anos, ela tem que estar falando 200 palavras, mais ou menos. Esse é o normal de uma criança. Claro que pode ter outras coisas que causam atraso na fala, mas tem que juntar umas 3 áreas ali para ter autismo, entendeu? Então, assim, o atraso na fala é uma coisa, né, preocupante, estereotipias. O que seriam estereotipias? Movimentos repetitivos que não têm uma função muito... como que eu posso dizer? Não é funcional. Não é funcional. Por exemplo, o Sebastião, ele balança muitas mãos. Ele pula quando ele está empolgado. Ele fica pulando muito, sabe? E ele balança as mãos. Tem criança que gira, tem criança que anda muito na ponta do pé. Tem criança que pega, por exemplo, um carrinho e fica girando a rodinha por horas. Então, o movimento repetitivo. Tem criança que abre e fecha a porta, corre para frente e para trás. Repetitivo muito. Porque as crianças fazem Não, isso. repetitivo muito. O Aquiles, ele gira, e ele não fica tonto. E ele fica assim, ó, tem um pão girando. E essa, por exemplo, abre a porta e fecha a porta. Abre a porta e fecha a porta. Muitas vezes, assim. Não é uma coisa assim, fez um pouquinho e parou, entendeu? Então, claro, a criança faz isso, né? Normal. E também, geralmente, está conectado com um tipo de sentimento também. Por exemplo, o Sebastião, ele pula muito, quando ele está muito empolgado, assim. Ele está muito excited, ele pula, Sim. Ele chacoalha as mãozinhas. Então, cada autista é único, sabe? Então, é difícil a gente colocar todo mundo no mesmo saco ali. Mas, assim, pelo que a gente vê, né? O que mais que a gente poderia... Acho que baixo contato visual, eu nem digo sem contato visual. Porque tem crianças, o Aquiles dele tem contato visual, mas não é tão eficiente. Não dura muito, né? Não é tanto tempo, sabe? Então, acho que o baixo contato visual, a falta de imitação também. Porque uma criança com 1, 2 anos, você fala, dá tchau, a criança dá tchau, manda beijo. Uma criança, pelo menos o Aquiles, né, autista, ele não faz. Até hoje, ele não imita. Tudo que eu peço para ele fazer, ele não faz. Entendeu? Então, assim, acho que isso também é um ponto... mas isso a gente tá falando são coisas mais de autista severo. Aí que tá o problema. Daí, quando é autismo leve, aí é difícil perceber, entendeu? É difícil perceber porque a criança leve, ela faz muitas dessas coisas. Só que ela vai ter prejuízos em outras áreas, sabe? Então, às vezes a criança leve não vai ter estereotipia, ela não vai fazer isso que eu te falei agora das mãos, ela vai ter um bom contato visual, ela vai seguir comando, só que ela tem outras características que são... então, cada nível vai ter características diferentes, sabe? Então, é bem complexo, né, de explicar, mas, assim, eu acho que seria, resumindo, a criança dividir a atenção, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, a criança de 1 aninho e pouco, ela vê um avião no céu, ela olha para o avião e ela olha para você. Tipo, ela tá dividindo o que ela viu. Passou um cachorro na rua, ela vai... Tipo assim, sabe aquela coisa de, olha papai, o cachorro ali? Então, isso é uma coisa muito importante. Se a criança não faz isso, isso é bem preocupante. O sorriso social é uma coisa muito importante também. A criança tem que ter sorriso social. Senão você chega perto da criança e você faz aquela brincadeira e a criança não... Ela fica igual uma... Não dá nem bola. Não dá nem bola. Isso é bem preocupante. A fala, atrás na fala. E aquele lance de ficar relutante quando quer uma coisa, vai até o fim. Também. A rigidez mental. A rigidez mental também é uma coisa preocupante, que tem que ser observada. Que mais? Outra coisa, a criança dividir, sabe? Sabe quando ela pega ela acha interessante um brinquedo e ela vem te mostrar? Não a dividir com outra criança, porque a gente sabe que criança tem problema com dividir, né? Mas assim, nossa, olha que legal, eu quero te mostrar isso, te entregar alguma coisa, sabe? Ou até mesmo lutar pelo brinquedo, né? A criança, tem 2 crianças brincando
E aí uma tá com brinquedo, a outra quer pegar, e aí ela briga, né? Ela, não, o brinquedo é meu. Isso é importante. Isso é normal. Agora, quando a criança vem, pega, e a outra... O meu filho faz muito isso. Alguém vem, pega alguma coisa da mão dele, ele não luta. Ele, Sebastião também, tipo, tá nem aí. apático. Vai pro fica, próximo brinquedo. tudo bem, vai embora. Existem muitas coisas, assim, que a gente poderia falar, mas o que me veio à cabeça agora foi isso, tá? Mas tem muitos. Além do que vocês... Da escola, o que recebe extra escola? E se tem diferença pro PR, pro não PR, né? Tem acompanhamento, horas, pessoas, todo aquele lance todo que a gente... Acho que até bateu um papo no outro vídeo. Queria saber se você tem esse... Porque ele fica 3 horas. Só que você falou que ele precisa de uma pessoa o tempo todo. Como que isso funciona? Então, na escola ele fica 3 horas com uma pessoa. Não tem custo nenhum. A escola que paga. As terapias na escola também... tudo por conta da escola, a gente não tem custo nenhum com isso. Mas as terapias, a gente teria que pagar por fora, né? Porque a gente não tem PR, então... Então as terapias são diferentes para quem é PR e para quem não é Sim. PR. Você tem como pagar por fora, fazer particular. Você pode, né? Você vai procurar, você vai pagar do seu bolso. Mas pelo governo, você tem que esperar você ser PR. São caras essas terapias? Eu acredito que sim. Eu ainda não procurei, assim, valores, porque não tinha como, né, a gente pagar por fora. Tá. Mas a Mayra, ela vai saber melhor valor, Para o assim. pessoal entender, o teu PR saiu muito rápido. Foi. Foi uma benção, né? Explica um Foi. pouquinho disso, só para contextualizar, acho que daí entrar na... Então, no mesmo mês que o Anderson recebeu a proposta de trabalho, saiu um programa novo de Alberta para você imigrar com PR na área dele, no que ele faz. E aí a gente até pensou em vir já... Era aquele Accelerated Tech, É isso aí. alguma coisa. Tech alguma coisa. Aham. E aí, eu não lembro o nome. Program. Accelerated Tech Program. E aí a gente pensou em vir com um PR, mas não... A empresa que estava fazendo não quis fazer logo de trabalho e tudo mais, e a gente veio com o de trabalho. Chegando aqui, a gente já aplicou, né? Aí recebemos os pontos, foi muito rápido. Em 7 meses a gente já estava com PR. Uau. A gente foi muito rápido. Aí, em dezembro, a gente chegou em agosto. Em dezembro a gente já foi chamado pela província. E em janeiro a gente mandou a documentação. Em março a gente recebeu o PR. Caramba, então essa terapia você nem foi atrás porque você já estava na esperança de conseguir o PR logo? Sim, Porque... a gente já estava na esperança. A gente sabia que poderia demorar. Tá. Mas Deus foi perfeito e fez tudo tão rápido que a gente nem precisou... A gente nem chegou a procurar a terapia particular, né? E tem fila, você sabe? Ou é tranquilo pra... Tem fila. Muito caro. Então, preços. Explica pra Pelo gente. que eu sei, assim, as especialistas, elas cobram na média de 180 por hora. Tem que especialista tá cobrando mais caro agora, 200 por hora. Dólares canadenses. Dólares canadenses. Mas tudo bem, especialista, você não precisa dela, tipo, muitas horas por semana. Você precisa, assim, 2 vezes por mês, mais ou menos. Então, vamos supor, você vai ter um filho aí que vai precisar das 3 especialistas base, que é a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e a psicóloga. Então, assim, se você contratar o serviço dela 2 vezes por mês, de cada uma, então vamos colocar $200 cada uma, tá? Então, só aí já vai... 800 para cada. 4 semanas, certo? não, 2 vezes no mês. 2 vezes, tá, 400 para cada. Tá. Então, já 1.200. $1.200. Aí tem a parte das 30, 40 horas semanais aí, depende da criança, entendeu? Depende do nível do Que autismo. esse seria qual... A AID, no caso, que você vai contar a pessoa que aplica a terapia diariamente. Então, vamos supor que essa família vai contratar aí pelo menos 10 horas semanais, que é o mínimo aí que uma criança poderia ter, né? É $29 por hora. Então, dá $290 na semana. Vou colocar 300. Põe 300 na semana. Isso para ter o mínimo, né? O ideal é 30 Mais horas. 1.200 por mês. São Então, 2.400 já. Então, isso aí para ter o mínimo, tá? Então, 2.400. Mas o ideal seria pelo menos ter umas 20, 30 horas na semana para ter algum tipo de resultado, assim, mais... Assim. E se a pessoa não tem condições, a mãe vai estar ali o tempo todo, como óbvio, né? E tem outra questão, né? Quando você vem para cá com uma criança com autismo, essa criança, vamos supor, se essa criança tem abaixo de 6 anos que ela não vai ficar na escola o dia todo, então ela vai, por exemplo, para a escola de manhã e daí à tarde ela vai estar em casa. A terapia é aplicada em casa.
Então a mãe tem que estar em casa, ou o pai. Então já dá um Um trabalho não pode aí, estar trabalhando não vai poder estar trabalhando fora. Vai estar trabalhando em casa, cuidando das coisas ali. Tem que ter um responsável. E isso independente se ela está trabalhando, se ela vai fazer a particular ou se quando o governo entrar com o benefício. Então quem vem sem o PR sabe que vai ter que enfrentar Coloca aí uns isso. $3.000 por mês de terapia. E Tá. existem planos de saúde aqui igual tem no Brasil ou não? Tem, mas eu não sei se eles... Eu acredito que eles não cobrem terapia. Não vejo isso, não. Talvez psicóloga só descubram, mas não mais do que isso. Então a pessoa vai saber, quando ela conseguir o PR, ela vai conseguir o resto Sim, das mas... terapias, e antes disso ela vai ter 3 horas e pouquinho antes dos 5 anos, e depois dos 6 anos vai aumentar? Aumenta É o horário normal de escola, né? É o horário normal. Aí vai até as 3 horas da tarde. Então, mas é importante ressaltar que mesmo quando o PR sair, essa criança vai ter a terapia pelo governo. Só que a mãe vai ter que estar em casa, ou o pai. Um não vai poder trabalhar fora. Não vai poder trabalhar fora. Então, assim, é importante falar isso, porque tem muita gente que fala, não, a gente vai, nós dois vamos trabalhar, e daí nós dois vamos fazendo... Não, calma aí. Se o teu filho precisa de terapia, um dos dois vai ter que... A não ser que tenha alguém responsável pela criança em casa. Porque o governo, ele paga a terapia, mas ele quer que a mãe ou o pai esteja em casa, porque a gente tem que aprender a lidar e fazer as estratégias. Porque quando a terapeuta vai embora, a gente continua o trabalho, né? Então, tem que ter alguém na casa. Não pode... Aqui no Canadá tem o Child Benefit, né? Que a gente recebe o dinheiro, que o governo dá um dinheiro para a família para ajudar. Quem vem como estudante, você pode receber isso depois de 18 meses. Quem vem com PR, você já recebe. O teu saiu? Saiu, graças a Deus. Esses dias, não? Saiu já. Depois de 18 meses ele já sai. Ele tem que dar 18 meses certinho. Pagaram retroativo? Não paga. Já viu pagar retroativo? Eu conheço, sabe a história do Saci Pererê? Então, Tipo alguém isso. já viu, mas Não sabe quem não é. sabe quem é. Não, eu tô Tudo- fazendo essas perguntas retóricas porque são perguntas que eu Sim. recebo, Sim. então serve como... Me perguntaram também por Sebastião Vick ser canadense, se tinha alguma diferença se a gente recebia retroativo por ele ser canadense. Não, nós não recebemos Mas o retroativo. dinheiro que a gente recebe por você ter um filho autismo, ele é diferente? É o mesmo valor? É igual para todo mundo? O Child Benefit é a mesma coisa, mas nós recebemos chama Disability Tax Credit, que é um benefício para crianças autistas, para quem tem deficiência, não é só autismo, tá? Mas é um valor bem baixo, é $270 no mês, mais ou menos. Só para uma criança. Ou eles Só- pagam, se você não. tem 3, pagam, não importa. É para criança deficiente, né? Tá. Então, assim, para meu filho ter essa deficiência, então, eu sei que tem gente que não gosta que fala deficiência, mas é uma deficiência. Você já pesquisou aqui no Canadá, depois, quando ele ficar mais velho, como que é o suporte? Porque depois eu vou explicar um pouco do exemplo da empresa com o trabalho, mas você já já tentou pesquisar como que vai ser? Então, mais uma vez, eu não sei como funciona. Acredito que para autistas leves não vai ter nenhum tipo de benefício, porque o autista leve ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir estudar e ter uma vida independente, né? Mas o moderado e o severo, eu conversei uma vez com uma funcionária do CRA, nessa parte, né? De imposto. De imposto. E ela me explicou que quando ele tiver, eu não lembro a idade exata agora, eu acho que 17, 18 anos, uma coisa assim, mais velho, ele pode se aposentar, uma aposentadoria chamada AISH. E daí, assim, eu não me lembro o valor exato agora, mas é em torno de $1.000 por mês. Eu não me lembro agora, assim, entre 1.000 e 1.800, uma coisa assim. Não tenho certeza do valor agora. Até mesmo porque daqui, quando eu tiver 17 anos, o valor vai ser outro já. Então, né, não estou muito preocupado com o valor. Mas é um valor, assim, que é tipo uma aposentadoria que ele vai ter. Acho que é, né, então acaba o Child Benefit e entra o AISH. Tá. Não, só para explicar, eu trabalho numa empresa de recursos humanos, onde o cliente dela é o governo, e ela ajuda a galera a conseguir emprego. Só que um dos programas é um programa que eles chamam de PDD aqui, né? São pessoas, não sei o que significa o PDD, mas são pessoas com autismo, com síndrome de Down. Então, tem uma parte lá no meu trabalho que parece uma escola. Então, tem classes de aula onde eles vão ensinar tudo para a criança ou para o adolescente, como é que se comporta no mercado de trabalho, vão fazer entrevistas para ver como que é, se a pessoa é mais severa tem um acompanhamento, vai levar nas montanhas para fazer
vários tipos de coisa. Então, assim, eles têm e não paga nada, né? Então, assim, o governo, inclusive, tem um ônibus ou o táxi, leva a pessoa lá, fica o dia inteiro lá, 3 horas da tarde pega o táxi, leva de volta para casa. Tá. Desculpa, Eu ia até Real. comentar da Home Depot, né? Lá que tem um monte de funcionários lá que tem autismo, tem um time, um departamento lá, praticamente todo mundo é autista lá, e é muito legal ver essa integração, né, deles trabalhando com a gente. Trabalham muito duro, né? O pessoal trabalha muito, assim, tipo, é focado, assim. Eles são focados. Incrível, É incrível. A gente incrível. fala, nossa, acho que eu não Mobilidade. trabalhava no ritmo deles, não. Eles são muito Máquinas. focados. Vocês acreditam que o Canadá, ele é inclusivo para pessoas com autismo? Sim, eu vou responder essa pergunta, mas eu gostaria depois de voltar para a questão da escola, só para a gente fechar Tá. esse tema, porque eu queria explicar algumas coisas de como funciona a classe, né? Uhum. Então vamos continuar na escola, Tá, depois eu já- a gente muda para esse tema. Que ele falou do ônibus e eu lembrei, é uma coisa importante de falar também. A criança que vai para essa classe S2, que são crianças mais severas, ela vai ter o ônibus gratuito também. Tá? Então, o ônibus vai na sua casa de manhã, pega a criança, ou o táxi, depende da logística ali, né, dos endereços. Ou vai ser um táxi, ou vai ser um ônibus. E eles fazem o cinto de segurança com a medida da criança, com o peso, tudo certinho, né? Para a criança estar segura no ônibus ou no táxi. E daí eles buscam e depois eles levam para tua casa. Então, você não vai se preocupar com o transporte. Essa parte é bacana porque é uma coisa a menos, né, para os pais. Porque se uma criança uma criança severa, ela não vai conseguir pegar um ônibus, entendeu? Não dá, né? Então, Assim, na escola do Aquiles, eles tentaram fazer, né? Eles tentam sempre incluir o Aquiles e fazer com que o Aquiles esteja junto com as crianças e faça as coisas igual todas as outras crianças. E eles tentaram botar o Aquiles no ônibus. no Yellow Bus. Eu fiquei tão feliz. Primeira vez ele veio com a Eide. Foi bem, assim, eu achei a escola bem fantástica, porque a Eide veio dentro do ônibus com ele e a coordenadora de diversidade veio no carro atrás do ônibus, seguindo toda a rota para o Aquiles descer e aí a Eide entrar no carro e voltar para a escola, né? Para poder ele tentar ir. E aí ele foi super bem. Amou, assim. Foi bem legal. E aí depois eles tentaram que ele viesse sozinho, porque não pode ter uma pessoa dentro do ônibus, né? Só o motorista. E só que não funcionou muito. Que ele tirou o cinto e ficou em pé. E aí aí a gente falou que não, né, não é muito seguro ele vir sozinho, porque ele realmente precisa de um acompanhante. E eles fizeram uma medição dele para botar um cinto que parece... O que aquele cinto parece? Eles chamam de harness. Eu não sei o Harness, que é É, exatamente. para poder ele ficar no De ônibus. pé. Fica de pé, só que tá amarrado em algum lugar. Só que aí ele prende ali no ônibus, ele não consegue tirar, né? Só que como já tá terminando o ano letivo, né, que termina agora em junho, a gente nem aplicou. Vai deixar para aplicar na próxima escola. Então eles estão sempre tentando adaptar e Sempre. dar um jeito Sempre. de E incluir né? também. Ah. Por exemplo, na educação física, eles tentam colocar as crianças juntos. Na aula de artes, aula de música, eles tentam sempre incluir. Se a criança tiver tolerância para ficar na sala de aula na música, eles deixam. Se a criança ficar Agora, tem criança que não consegue, né? É muito barulho, ou é muita criança, muita informação. Aí no caso que ele não continuou indo no ônibus, ele passou a ir de táxi? Não. Aí o meu marido continuou indo buscar e levar ele pra escola. Ah, tá. A Eide é a pessoa que tá cuidando dele, não precisa ser uma terapeuta. Como que funciona isso? Ela é uma terapeuta. Ela é uma terapeuta. E quando você tem o que vocês têm exatamente... Daí você mudou, conseguiu o PR, o que você teve acesso para ele? Assim, qual que são todas as coisas? A gente já falou todas aqui? Acho que sim. Não, tem alguns benefícios, tipo o do estacionamento, tem aquele outro que Tem você também falou. alguém fez uma pergunta para você sobre... Você me mencionou para mim sobre essa questão de ter um desconto para entrar em... Cinema, em teatro, em parque, zoológico, vai no parques. Telos, essas coisas, como que é? Então, o autista ele paga a entrada, só que o acompanhante dele não paga. Não precisa ser uma aide, o acompanhante dele, tá? Pode ser o pai, o irmão, qualquer pessoa que estiver junto para dar suporte para essa criança. E não só criança, né? Autistas adultos também. Esse é um cartãozinho que a gente faz. Você baixa o formulário na internet, preenche e uma pessoa
uma terapeuta ocupacional, ou um médico de família, ou pediatra, vai assinar, testificando que essa criança, né, tem uma deficiência. E daí você paga uma taxinha de $30, esse cartão é por 5 anos, né? E daí vem um cartãozinho chamado Access Card 2. Daí, toda vez que você for no lugar, você leva esse cartão junto e mostra na bilheteria, e daí a pessoa que está junto não paga. Então, mas a criança vai pagar o valor integral. Normal. E nas férias, como é que faz? Que aqui são férias de 3 meses, né? Então, eu vou descobrir isso agora. Porque vai ser a primeira vez que o Sebastião não vai ter... Porque na agência que ele estava, eles não paravam nas férias. Agora, ele já não está mais nessa agência, na parte da manhã, porque ele está na escola regular, né? Então, agora que eu vou saber. Mas tem o suporte, sim. Para o meu filho vai ter, pelo menos, né? Por ele ser severo, né? Agora eu vou descobrir e depois eu posso De final contar de para você. semana, várias horas por dia. O meu Como filho tem funciona isso? 5 horas por dia, de segunda a sábado, e no domingo ele tem 3 horas De acompanhamento. de acompanhamento. Tem uma pessoa ali sempre Mas com isso ele. não é terapia, isso é o... Não, sim, é o acompanhante. Só, eles chamam... É tipo uma babá, chamam de respite. Como? Respite. Respite. Uhum. E como que é esse processo de contratar essa respite? Vocês que têm que pagar ela, o governo te devolve, o governo paga essa pessoa diretamente? É rápido aplicar para conseguir? Assim, a respite, ela pode ser qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos e que tenha documentação para trabalhar no Canadá. Ela tem que ter o SIN number, né? Não pode ser ninguém da sua família e nem um amigo próximo. Assim, supostamente, né? Porque eu acabo me tornando amiga das respites do meu filho. Tá o dia inteiro, né? A Liege é uma das minhas melhores amigas e ela trabalhou com o Sebastião 2 anos. Então, ficamos amigas. Porque tá na minha casa todo dia, né? Acaba ficando amiga. Agora, a AID, ela tem que ter qualificações, assim. Ela tem que ter certificados, cursos, estudar. E porque, se um dia tiver uma auditoria do governo, a gente tem que mostrar todos os documentos, né? Tudo que foi feito com o dinheiro do governo. Né? Então, geralmente, assim... A pessoa, eu pago mensalmente, essa pessoa que trabalha lá em casa. Então, ela trabalha, vamos supor, 130 horas por mês na minha casa. Que é o que o governo te liberou para ter. Que é o que ela. o governo me deu. Isso. Vamos supor, 130 horas. Cada um é um caso. Cada caso é um caso. O meu filho tem 5 horas por dia, porque o Sebastião não pode ficar sozinho nem um minuto. Nem um minuto. Ele tem que ficar ao alcance do braço. Porque ele se coloca em perigo o tempo todo. O tempo todo. Então, ele pode pôr a mão no fogo, ele pode, né, escalar... milhões de coisas, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, ele tem 5 horas por dia. Por quê? O governo calculou assim, ó, a minha case worker. De manhã ele vai pra escola, então ele tem uma pessoa na escola. Quando ele chega em casa, ele tem meio-dia. Ele tem terapia do meio-dia às 3, então ele está com uma terapeuta. Meu marido chega em casa às 8 da noite, então das 3 às 8 tem uma pessoa na minha casa pra ajudar. Porque eu tenho outros filhos, né? Então, Então, é calculado assim. Agora, se por acaso... essa criança fica o dia todo na escola, daí já vai ser outra quantidade de horas. E sobre o pagamento, aí o que acontece? Vamos supor, ela trabalha o mês todo. Aí chega no dia 31, a gente faz o claim, né? Tipo, eu faço o pedido lá pro governo, ó. A minha funcionária trabalhou tantas horas, deu isso. E daí, em 5 dias úteis, o governo deposita o valor na sua conta e daí você repassa. Na tua primeiro. Isso, na minha conta primeiro. E daí eu faço uma transferência para a pessoa que trabalhou lá em casa. É importante fazer a transferência... porque você tem como cobrar, como comprovar que você pagou essa pessoa. E no caso, a pessoa que cuida, ela tá sendo caregiver, né? É tipo uma caregiver. Daria para ela o respite? Escreve respite. Respite. Será que ele conseguiria, em 2 anos, aplicar para o programa de caregiver? Não sei te dizer. Funciona, né? O que eu sei te dizer é que o governo... como essa pessoa é self-employed, entendeu? Ela não tem nenhum contrato. Então muda. E o valor que você paga por hora é o governo que define? É o governo que define. Eu tenho amigas que têm filhos mais leves, que a hora é $17 por hora. O meu filho é 23,10. Porque ele requer mais atenção, né? E vocês conhecem, assim, a gente tá falando bastante de autismo. Você conhece assim, pessoas com síndrome de Down, com alguma outra coisa que você sabe se é igual ou diferente? A minha sogra trabalhou 2 anos como caregiver de um rapaz de 20 anos, que ele tem outra deficiência. Mas ele já não tá mais pelo FSD, que esse é só para criança. Ele tá nesse que você falou do PDD, se não me engano. PDD. Acho que é esse, eu não tenho certeza. Mas ela também, a mãe recebia
Ele não anda, né, ele, tipo, é uma criança, um bebezão, assim, ele é um bebezãozinho, sabe? Tem 20 anos, mas ele é um bebê. E a mãe tinha uma pessoa em casa ajudando das 8 da manhã às 9 da noite. O governo pagava das 8 da manhã às 9 da noite. Então, assim, muitas horas. Muitas horas. Tá. Porque ele já é um rapaz de 20 anos e ele é pesado e a mãe não consegue dar banho, cuidar, entendeu? E pra mãe poder ter vida também. Então, isso que eu acho bacana, né? Bárbara, você dá para fazer um comparativo com o que recebe pro Sebastian, para as horas de acompanhamento pro Então, Aquiles? Como é que funcionou para você? A gente tá na fila, agora a gente tem que aplicar, tem uma fila, né? E Importantíssimo esse tema. Essa então. fila, ela demora um pouco. Não é? Não. Pegou o PR e entra. Não. Tá. Você tem que entrar nessa fila, esperar o contato deles. Provavelmente eu não vou entrar numa clínica que nem a... Na clínica, agência. não, numa agência. Numa clínica, tô passando no Brasil ainda. Numa agência igual a Mayra. Porque o Aquiles já vai estar estudando no horário normal, né? E aí, acho que na agência o horário é diferente, né? Das terapeutas. Então, aqui ele vai estar até 2h30, 3 horas na escola. E aí, dificulta terapeuta pegar depois das 3, né? Então, hoje você não tem o respite, você não tem essas terapias, Ainda não. você tem a escola e depois está contigo. É comigo. É contigo, comigo. então. Como é que tá essa fila? Então, Calgary continua sendo bom, mas já não é mais o melhor lugar. Vamos dizer, ainda é o melhor lugar do Canadá, tá? Ainda, pelo que eu converso com as mães, ainda aqui é melhor do que as outras províncias. Por que acontece? Aumentou muito o número de autistas e não tem profissional suficiente para trabalhar com todo mundo, porque é uma demanda muito grande, né? Então, as listas de espera nas agências tá, tipo, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mesmo se a pessoa chegar, então, com um PR direto do Brasil, o autista severo, ele vai entrar nessa fila. O que acontece? A lista para você aplicar para o benefício do governo tá 1 ano de espera para ser aprovado para... Então, daí, vamos supor, você foi lá, aplicou, você é PR, aplicou, igual a Bárbara. Aí é 1 ano de lista de espera. Aí o governo vai te chamar e vai te aprovar. Só que daí você enfrenta outro problema. As agências estão com 2 anos de lista de espera. Então, qual é a sua opção? Você tem o dinheiro liberado, a verba está liberada, só que não tem profissional para trabalhar com seu filho. E aí, o que você pode fazer? Você pode montar um time privado. Você não vai achar uma agência, porque está com muita espera, mas você pode achar uma fonoaudióloga particular, uma terapeuta ocupacional, uma aide. O time privado, entendeu? Você monta o teu time daí. E aí o governo, você consegue aplicar e o governo paga. O governo paga normalmente, só que dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que gerenciar tudo, mas se você tem a sorte de achar umas profissionais liberadas aí, tipo, né? Você acha que inflou o sistema? Muita gente de outras províncias começaram a olhar para Calgary, todas as nacionalidades, ou só os brasileiros? Como que é isso? A última vez que eu entrei em contato com a FSD, estava conversando com... na verdade, uma mãe de Toronto. Olha só a história, rapidamente. Ela vendeu a casa dela, ela viu o vídeo. Ela vendeu a casa dela em Toronto e mudou para Edmonton, comprou uma casa lá por causa do tratamento do filho. Deve ter comprado 3 casas lá, que não sei. ela vendendo em Toronto. O filho dela é autista também, moderado, eu acredito. Ela veio para cá e ela disse que ela conversou com uma moça do FSD e a moça falou que só naquele mês, mais de 100 famílias canadenses, vou deixar bem claro que é canadense, não brasileiras, mudaram de outras províncias para Alberta, por causa do tratamento. Então, assim, é só naquele mês. Então, tem muitas famílias vindo para Alberta por causa do tratamento de autismo, que aqui era melhor, mais referência, né? E qual que é você pesquisou qual que é a referência, sem ser Calgary, no mundo? Qual seria hoje o melhor lugar do mundo para acompanhamento de autismo? Sabe por que a gente acabou colocando esse título no vídeo? Porque é o seguinte, eu tenho uma colega que mora nos Estados Unidos, o tratamento lá é incrível também. Só que a diferença de Calgary para os outros lugares que eu vejo é mais suporte para a família, sabe? Porque os Estados Unidos, o plano de saúde até cobre o tratamento e uma parte dele, pelo menos, né? Uma grande parte dele. Só que não existe esse suporte que eu tenho de família, sabe? Essas 5 horas por dia que uma pessoa vai para minha casa me ajudar. Que daí você pode ter vida. Exatamente. Isso não tem em outros lugares, em outros países que eu conheço. Né? E isso é uma coisa, assim, que... Nossa, eu não consigo imaginar, assim... Meu Deus, minha vida seria um caos se eu não tivesse uma pessoa me ajudando, entende? Porque é muita demanda. Então, é por isso que eu acredito que aqui é um lugar muito bom que vale a pena, sabe? Porque o governo tem esse olhar humano aí a respeito da família, sabe? Então, eu tenho ajuda para cuidar do meu filho, para me dar um break, né? Então, por isso que eu acredito que aqui é um dos melhores lugares.
essas horas de respite também existem em outras províncias, mas é bem mais limitado. E também que uma coisa que é bom deixar claro é que vai depender muito de quanto a criança demanda para o governo te dar. Não é todo mundo que vai ter 5 horas. Tem gente que tem 20 horas no mês, aqui em Calgary. Porque a criança não demanda tanto, né? Ou às vezes tem 2 irmãos mais velhos que eu posso ajudar, 3 irmãos mais velhos. Tudo isso vai levar em conta, né? A case worker vai chegar na tua casa e ela vai analisar a situação da sua família. E daí ali ela vai ver o que você precisa. Vou até aproveitar para fazer uma pergunta aqui que eu recebi. Agradecer o pessoal que interage. Às vezes eu pego perguntas, vou gravar um tema aqui, coloco no Telegram lá e pergunto o que o pessoal quer saber. No caso aqui foi uma seguidora que eu estive com ela. Não vou falar o nome dela aqui, mas eu queria te agradecer. Você sabe que você me mandou essas perguntas aqui. E há um responsável pela gestão do tratamento? Tipo assim, o teu caso está com um médico de família ou com um neuropediatra, existe alguém que faz essa gestão? É contigo mesmo? É sistema? Então, a pediatra do Sebastião não sabe nada dele, na verdade. Ela viu ele quando a gente chegou aqui 3 anos atrás. Não sabe nada. Quando eu entro em contato com ela, ela me responde, mas assim, ela não tá vinculada com o tratamento dele. É mais a mãe e o pai mesmo que definem. A case worker, que eu te falei, que é tipo uma assistente social. Gente, né? Ela no caso, faria essa parte de gestão toda aí, entendeu? Ela é entre você e o governo, entendeu? A pessoa que tá entre você e o intermedia. E aí, se você estiver numa agência, aí vai ter a equipe da agência que vai fazer essa parte. Se você não estiver numa agência, aí é você de novo. Então, é mais a família mesmo, e a pessoa que tá acima de você é a assistente social. A Bárbara só tem um filho. Só. Você agora tem 3. Como é que fica pra mãe, tipo, que já tem um filho que tem autista severo, com os outros 2 filhos? Você consegue detectar rápido? Você sempre fica com o pé atrás? Como que... Então, eu acho que o olhar fica mais treinado, sabe? A gente consegue perceber as coisas mais fácil, porque você já sabe quais são os sinais, né? Na verdade, o olhar da gente é tão treinado que a gente vai pro parquinho, a gente fica vendo as crianças e observando, sem querer. Mas quando a gente vê alguma coisa, fala, ixi, aquela criança tá fazendo isso. Ai, ai, ai. Sabe, já dá aquela... Falo com a mãe ou não falo? Sabe, já fica naquela... Já aconteceu de você falar, eu acho que é melhor eu ajudar, porque quanto antes souber, melhor. Já aconteceu. Já aconteceu de eu falar com uma mãe e ela ficou foi tranquila, assim. E, na verdade, hoje em dia ela é minha amiga, a Marina. A Marina. Eu gravei com ela em Beltline. Ela estava na salinha Marina da igreja. Franco. A gente estava na salinha da igreja e o filhinho dela entrou e eu vi alguns sinais. E daí eu falei assim, quando ela entrou para buscar ele, aí eu comecei a falar da história do meu filho para uma amiga do lado, para ela escutar. Matias. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Matias. Aí ela me... teu filho é autista? Eu falei, Daí ela falou assim, então, meu filho está sendo investigado. A gente começou a conversar. Daí eu falei, eu percebi. Daí a gente começou a conversar e daí somos amigos hoje em dia. Nossa, ela é muito querida. Uma querida. Mas o olho fica assim, Xande, mais treinado. Acredito que sim. O Jacob nasceu agora, tem 2 meses. Mas eu já fico de olho nele já, né? E vou ficar até os 3 anos de idade. Porque até os 3 anos pode acontecer alguma coisa. Assim, pode ter um autismo regressivo, que eles chamam, né? Mas, em nome de Jesus, não vai ter nada. Algum exemplo, se você tem algum animal, algum cachorro, ajuda, melhora? Não eu muda tenho um nada? cachorro, não mudou em nada pro Sebastião. De verdade, não mudou em nada. Ele brinca com o cachorro normal? Gosta? Não, ele não brinca, mas ele também não provoca e ele também não maltrata. Então Ele respeita. Respeita. Cada um tem teu espaço, né? Das perguntas que eu tenho aqui, eu acho que a gente respondeu todas juntos aqui no bate-papo. Repassei aqui, a gente acabou abordando todas elas aqui. Muito obrigado por me mandar. Só pra finalizar a escola, Joel, desculpa. Eu tenho que falar. Só pra Fale finalizar a tudo escola. que você gostaria de estar escutando lá do outro lado. Eu vou explicar o que é trabalhar. Para quem tem filho autista severo que está vindo para cá, o que essa escola vai proporcionar para essa criança. Então, é interessante falar porque a criança, vamos supor, a pessoa tem visto de trabalho. Então, ela não vai ter acesso ao tratamento do FSD. Aproveita essa tua resposta e faz um paralelo com o que mudou, que antes que a gente ia falar, assim, tipo, em 2020, quando a gente gravou, para agora. Tá bom. Então, o que mudou, vamos começar por essa parte. O que mudou foi as listas de espera, a quantidade de profissional disponível e a quantidade de criança precisando. Então, isso mudou bastante. O tratamento em si é o mesmo. O tratamento em si é o mesmo, mas, assim, tem muita gente ruim no mercado, porque tem muita gente que faz por dinheiro, porque é $29 por hora e o salário mínimo aqui é o quê? 15. Então, é um bom dinheiro. Então, você tem que ser bem seletivo. Você tem o poder na sua mão de trocar quantas vezes você quiser de profissional. O governo não se mete nisso. Então, tem muita gente ruim no mercado, como qualquer lugar do mundo, né?
Então, o que mudou foi isso. A lista de espera antes era rápido, agora está demorado e tem menos vaga. Então, é isso. Agora, a escola, para quem é severo, uma criança severa, então ela vai ter o que nessa escola? Ela vai entrar na escola às 8 da manhã até às 2 da tarde. Então, são quantas horas aí? 6 horas? Né? Das 8 às 14, 6 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 6 horas por dia. O que vai trabalhar nesse tempo que ele tiver na escola? Porque, vamos ser honestos, o que eu vou ensinar para o Sebastião numa escola por 6 horas? Não vou ensinar letras, números e cores. Ele não sabe nem o nome dele. Tipo, não faz sentido ensinar isso, né? Então, o que a escola trabalha? A independência pessoal. Então, essa criança com 6 anos, a evolução dela já vai ser bem menor que uma criança de 3, 4 anos de idade por causa da neuroplasticidade do cérebro dessa criança. Então, o que eles vão fazer agora? Não adianta mais ficar perdendo tempo com outras coisas. Agora é hora de dar a maior chance possível dessa criança ter qualidade de vida. Então, o que a escola vai trabalhar? Independência pessoal. Ir no banheiro sozinho. Ir no banheiro, comer sozinha, se vestir, segurança. Meu filho, se você abrir a porta, ele sai correndo, atravessa a rua. Ele não olha para os lados. O Sebastião não olha para os lados. Entendeu? O Sebastião vai correndo e ele não olha para ver se eu estou vindo atrás dele. Ele pode se perder. Então, o que a escola vai trabalhar é isso. Segurança, higiene pessoal, né? Comer sozinho. Dar a maior possibilidade possível para esse indivíduo ter a maior possibilidade de ser independente. Tomar banho sozinho, né? Coisas Desfraldar. assim. Desfraldar, né? Que o Sebastião está na fralda ainda. Então, eles não vão trabalhar acadêmico. Assim, o mínimo, se a criança for uma autista severa, mas que tem um pouquinho de habilidade, talvez escrever o nome, ou nem isso, talvez, reconhecer o nome para poder pendurar o casaco onde tem o nomezinho dele, coisas assim. Ele anda com uma pulseirinha com nome, endereço, alguma coisa assim? Não anda, mas eu já estou considerando fazer, porque realmente porque dá quanto bastante mais ele medo. cresce, mais forte e rápido ele vai ficando. Eu penso em colocar até um track nele, um GPS, um chip, localizador. AirTag. A escola aqui, não sei se muita gente sabe, ela é aberta quando você tá no parquinho. Ela não tem muro, igual no Brasil. Então, acho que foi até uma questão quando a Renata chegou e falou assim, como assim? Meu filho vai ficar brincando no parquinho e ele pode? Pode, tem lá os patrols, né? Tem os professores que ficam lá, mas eles não têm muro. Isso foi alguma preocupação para vocês? Foi. Foi. Porque na escola no Brasil, todas as escolas têm muro, né? Muro, grade, cerca, tudo que você puder, principalmente no Rio, né? Enfarpado. Tudo que puder, segurança. E quando eu cheguei aqui, tinha só uma cerquinha, assim, mas era aberto, né? Qualquer um pode entrar. Eu falei, meu Deus do céu, aqueles correndo aqui, ele vai passar nesse carro e alguém vai levar ele. Mas assim, nunca tive problema. Como ele também tem a ID, né? E o Aquiles, ele consegue obedecer comandos, no geral, né? Ele consegue, a gente fala para ele parar, ele para, voltar. Ele consegue entender comandos. Então, isso facilita um pouco. E ele tem uma noção de que não pode ir pra rua. Mas, às vezes, dá na cabeça dele de sair correndo. Então, tem que manejar, né? Mas nunca tive problema, nunca teve nenhum caso de nada, porque eles são bem atenciosos. Pelo menos a escola do Aquiles, assim, a gente nunca teve nenhum problema. Ele já até foi pra passeio na escola sozinho. Olha que legal. E eu fiquei com medo, mas deu certo. Vocês comentaram da escola, né? Pelo que eu entendo, ele fica aberto o parquinho ali para que a comunidade possa usufruir daquela estrutura do playground. Aí você pode entrar em qualquer lugar, né? Qualquer escola. Qualquer Qualquer escola. parquinho você pode entrar. Pode na entrar. escola. Isso é ótimo, né? Isso Então, é nessa bom, escola né? que ele vai agora, então vai ser isso. O programa, então, vai ser isso. Então, para as mães saberem que... Então, basicamente, essa criança vindo para cá, ela vai ter 30 horas por semana de terapia. Porque são 6 horas por dia, 5 dias por semana. Ela vai estar na escola. É basicamente terapia que ele vai estar fazendo na escola, não é? Aprendendo a se vestir, comer. Então, mesmo que ela não tiver o FSD, ela vai ter esse suporte. E, vamos supor, na sala do Sebastião vão ser 6 crianças só. E a professora e mais 3, ela falou, né? Acho que mais 3 pessoas. Mais 3 aides. Então, é 4 pessoas para 6 crianças. O que é muito bom, né? Muito bom. É muito bom. Então, ela vai ter basicamente ali 30 horas de terapia por semana, que é legal, né? E daí, quando ela tiver o PR, ela vai ter essa outra parte aí. Quando ela tiver o PR, ela vai entrar na fila para ter esse outro isso, lance. exatamente. Vamos ressaltar isso. Vai entrar na fila para conseguir fazer essa parte. Quando a gente chegou na escola dele essa semana, a gente foi fazer o tour na escola ontem para conhecer. Meu olho já viu que tem o parquinho e tem um lago do lado. Logo perto da escola tem um laguinho. Aí eu já olhei pra professora e falei, aquilo ali é um laguinho? Daí ela falou, porque eu vi as árvores, assim, sabe aquela baixadinha pra um lago, assim?
Daí ela falou, sim. Daí eu falei, então, ele corre pra lá e ele é obcecado por água. Daí ela falou, não, mas ele nunca vai estar sem ninguém junto aqui no parquinho. Daí ela falou, eu falei, então tá bom. Que? Aquele lago no meio da escola, tipo, né? E não tem cerca, não tem nada. Não tem cerca, não tem nada. É um campão, assim, que perder de vista. Eu ia até perguntar se o João, que tá aqui, o produtor, tiver alguma pergunta. Ajuda nós. Eu acho que já esclareceu. Eu ia perguntar a questão de... Eu não sei se foi com você, mas eu conheci uma mãe que dizia também que o governo, ele meio que pagava alguém para ficar com seu filho, para você poder, tipo, jantar com seu É o respite. Então só pra... Não sei se deu pra ouvir, o João perguntou se o governo paga a mãe pra poder sair pra jantar, fazer alguma coisa. Paga alguém para que a mãe tenha um tempo para si própria para poder ter uma vida social. Então ele pode ser usado Pode. para a noite também. Pode. Esse valor, na verdade, o respite, ele é para isso mesmo. É para que os pais descansem. Então, não é para você... Por exemplo, eu não posso usar isso, por exemplo, eu vou pegar o respite e eu vou ir trabalhar e vou pagar alguém para cuidar do meu filho. Entendeu? Você não pode fazer isso. Olha, isso é importante. O respite é para você descansar. Para você descansar ou fazer o que... Fazer uma atividade, tirar a cabeça do autismo. Você pode fazer hiking? Pode. A gente tem um vídeo, você estava num hiking com a gente, sim, do Mount... Eu uso bastante para hiking. Sand of Randall, aquele vídeo Isso tá bem mesmo. legal. É bem legal, aquele vídeo é legal. Uhum. E então, Pergunta. é para isso mesmo, tá? Mas, por exemplo, a maioria das minhas amigas, elas têm 20 horas no mês, porque os filhos não são tão severos. Então, elas têm 20 horas no mês. Então, uma vez por semana, por 5 horas, elas pegam e podem ir jantar com o marido, podem ir no teatro, no cinema, fazer alguma coisa e descansar. O que é ótimo, né? Porque dá uma aliviada, E tem horário? Não, Ou você não tem tem que horário. combinar com a pessoa? Não, você tem que combinar com a pessoa. Como Se se a fosse pessoa- uma babá. É uma babá, exatamente. É uma babá. Tem uma coisa também interessante que você agora recebeu depois de ter bebê. O horário de alguém para limpar a sua casa. Não, mas isso não foi por causa do bebê. Eu tenho algumas horas de housekeeping, porque o Sebastian, ele faz cocô, ele tira a fralda e ele corre pela casa, com o bumbum sujo. Então, ele suja a minha cama, ele suja a parede, ele suja o tapete, entendeu? Então, isso gera muito... daí a minha caseworker falou, Maia, enquanto a gente não conseguir resolver esse problema da fralda dele, então eu vou pagar, a gente vai dar umas horas pra você, pra alguém vir te ajudar, né? Porque teve uma semana que eu tive que lavar a roupa de cama, tapete da casa 3 vezes na mesma semana. Porque ele simplesmente fazia cocô, tirava a fralda e saia correndo. E ele é muito rápido, você nem percebia. Ele é forte. Isso, então, daí o governo, quando tem esse caso, assim, da criança... Porque tem muita criança que faz cocô, põe a mão na fralda e passa nas paredes. Então, quando tem esse caso, o governo paga para alguém te ajudar a limpar a casa. E, às vezes, tem criança também que estraga as roupas, morde, rasga as roupas, né? Mordendo. O governo ajuda com roupa. Eu Então. consegui um benefício de fralda, que você também Eu tem. também tenho de fralda. Depois que eu fui piar, né? A gente aplica, a TO assina. Pode ser outro... O que é TO? Terapeuta ocupacional. E aí você pode pegar a fralda que seu filho usa, porque também o Aquiles já tem 6 anos. Então não é para qualquer criança, 2 ou 1. Não. Só acima de 4 anos de idade. E isso não é para piar, isso é para qualquer residente legal de Alberta. Sim. Tá? E qualquer tipo de fralda? Você escolhe a fralda. Você escolhe a fralda que seu filho usa e você vai lá na farmácia ou aonde te direcionarem para pegar. Você paga uma taxa pequena, acho que eu pago $20, $25 por 350 fraldas de 2 em 2 meses. Então, isso já Ótimo. ajudou bastante. Só precisa ser residente de Alberta e só isso, não precisa O ser. Child Benefit que você recebe para as outras crianças, né? Você falou que tem alguns acréscimos no do Sebastian. Eles vão ser o valor normal ou eles são também regulados para ter uma paridade, alguma coisa assim? Não, eles recebem o mesmo valor e o Sebastião recebe esse bônus, né, esse extra, de 200 e pouco. Então, Acho que foi uma aula, né? Foi uma aula. muita coisa, né? Nossa, eu acho que... Se tiver mais alguma pergunta, Dúvida. o pessoal vai ter que deixar no corpo aí do vídeo, né? Que daí depois a gente tenta trabalhar nessas outras Só perguntas. respondendo uma pergunta que você fez, se o Canadá era inclusivo. Ah, legal. Isso. É verdade. Lembrou? Eu adorei você lembrar. Eu comparo muito com o Brasil, né? Porque não tem como. Eu passei 5 anos do Aquiles de autismo no Brasil e agora tô há 9 meses aqui. Eu consigo comparar, né? Eu acho que o Canadá é bem mais inclusivo,
principalmente as escolas, principalmente a escola do Aquiles, né, que é a experiência que eu tenho, muito mais inclusiva do que a escola que ele tinha no Brasil. O Aquiles, uma vez, ele entrou com 2 anos, né, ele já tinha diagnóstico. A diretora dessa primeira escola do Aquiles falou que a escola não estava preparada para trabalhar com crianças igual ao meu filho. Na minha cara, assim, com essa frase. Então, você já imagina, né, o que o Aquiles passou nessa escola. Então, aqui eu nunca tive nenhum problema com o Aquiles. Assim, de maus tratos, de alguém falar que o Aquiles não podia estar na escola. Pelo contrário, eles fazem questão do Aquiles ir para os passeios junto, sabe? Então, isso para mim é fantástico. E sem contar os parquinhos, né? Os parquinhos aqui são incríveis, Pra incríveis. galera saber, aqui tem mais de 1.100 parquinhos Sério? em Tudo Calgary. isso? Mais de 1.100 Caramba. parquinhos aqui em Calgary. E assim, Como que são os parquinhos, meu? eles são bem inclusivos, assim. O Aquiles ama um que tem lá perto de casa. Tem cadeirinha com cinto pra você colocar na criança no balanço, pra ela Eles chamam balançar. sensory, é o balanço sensorial mesmo. Os escorregas têm muito brinquedinho de sensorial, de música, de textura diferente, sabe? É bem espaçoso, é grande. A subida de escorrega tem sempre uma proteção para criança. Tem brinquedos... Piso de borracha. Piso de borracha, ou é de pedrinha. Mas a pedrinha, ela é polidinha, assim, ela é não redondinha. é pedrinha para machucar, não. Então, assim, o Aquiles aqui, ele brinca. No Brasil, eu não conseguia. Eu ia no parquinho, era um escorrega, um balanço, e era isso, gangorra. Só de olhar para aqueles brinquedos, você já O machuca. Aquiles né? nem É ia. aquele Enferrujado. de alumínio que no sol queimava a Não tem uma bunda. manutenção, não tem nada. E aí, o Aquiles não brincava de jeito nenhum. Ele não brincava no parquinho. Quando a gente chegou aqui, o primeiro parquinho que a gente foi, ele brincou. À tarde, assim, todo o tempo que a gente ficou assim, meu Deus, que incrível. E as crianças têm paciência. No geral, assim, que eu vejo, as crianças, elas têm um cuidado. Se o Aquiles está no escorrega, ele demora às vezes para escorregar. Ele fica lá um tempão sentado. As crianças ficam pedindo ou para ele ir, ou ficam esperando ele ir. Não chega subindo, passando por cima dele, ou empurrar, não. Que isso seria costume lá no Brasil. É bem costume. Aquiles já se machucou algumas vezes no parquinho por conta de criança empurrar ou xingar ele, sabe? Tacar coisa em cima dele. Então, aqui não. As crianças têm um cuidado, no geral, assim, né? Tem um cuidado, tem um respeito, não maltratam, sabe? Então, eu acho que, no geral, comparando com o que eu tinha no Brasil, o que eu tenho aqui, mesmo sem as terapias, o Aquiles se desenvolveu muito. Se desenvolveu, ele gosta de brincar, ele gosta de ir pra escola. Então, assim, pra mim foi uma troca muito boa. Então você se sente muito realizado de estar aqui no Canadá? Sim, com certeza. Com certeza, o Aquiles ama isso aqui. Eu falo que o Aquiles, ele nasceu no país errado, porque ele ama o frio, ele ama o clima frio, porque o Aquiles, alguns autistas, eles têm uma temperatura diferente do corpo. O Aquiles sente muito calor. Então, aqui, como a temperatura é mais amena, ele ama. Imagina, veio do Rio? Trocou 40 pelo menos 40. E o Aquiles fica muito bem. No Brasil, ele não usava casaco. Aqui eu consigo colocar roupa de inverno mesmo, né? Calça, tudo de neve. E ele fica. E ele fica muito bem no frio. Hoje mesmo, a gente foi pra casa da Mayra, ele já tirou, ficou só de t-shirt e hoje tá mais friozinho. Mas deu 10 graus aqui, ele tá de boa. Então, assim, ele se adaptou muito antes do que a gente pensou. Tanto a língua, porque ele entende tudo que falam com ele em inglês, quanto o clima, quanto o lugar, as pessoas. Ele gosta muito daqui. Isso foi muito bom pra gente. E assim. se a criança tá feliz, você tá feliz, né? Porque o intuito de vir pra cá foi por causa do Aquiles. Desde 2016, que foi quando a gente começou a pensar em vir pra cá, que eu tava grávida, né? Por conta da violência do Rio, sempre foi pensando nele. E aí, 2018 veio o diagnóstico, a gente... Vamos pro Canadá, porque eu acho que tem um suporte melhor. A gente pesquisou um pouco, tinha. Em 2020, foi o vídeo da Mayra, e aí foi Calgary. Tipo, não, a gente tem que... Aquiles tem que ter, porque até a longo prazo, né? Para ele vai ser bom, porque ele vai ter terapia. Se um dia ele não puder, a gente sempre trabalha para que eles possam ser o mais independente possível, ter uma vida independente, como qualquer outra pessoa, trabalhar. Mas caso isso não aconteça, ele vai ter uma aposentadoria, ele vai ter um suporte que no Brasil nem de longe ele vai ter, porque
o único benefício que tem no Brasil, que é o LOAS, para crianças com deficiência, o pai e a mãe, o responsável não pode trabalhar. E é R$1.000. E você não pode trabalhar. Porque se você trabalhar, você não pode receber esse benefício. Ou seja, como é que você dá terapia, comida, roupa, aluguel, tudo, sem poder trabalhar e recebendo R$1.000? Não tem como. Paga nem comida. Não paga. Então, ao longo prazo, eu vejo na minha realidade, né, no que eu tenho do meu filho, né, autista severo e tudo mais, eu vejo que pra gente vai ser sempre muito bom. Foi muito bom, tá sendo muito bom e futuramente vai continuar sendo muito bom. Eu lembro no nosso vídeo, Mayra, que você comenta sobre o futuro lá na frente. É uma parte que acho que não tem quem não chorou naquela parte. Então, Queria que você lembra disso? Lembro. Essa questão do futuro. Do futuro é uma coisa que preocupa muito, né? Porque quando chegar... Imagina, Sebastião... Meu marido tem 1,92 m. Meu filho tem 6 anos hoje, né? Quando ele for adolescente, ele vai ter seus 1,90 m também, provavelmente. Mas a idade mental dele, pelo que nós percebemos, não vai acompanhar a altura, né? Então, chega um ponto que você não consegue mais segurar a criança em casa, entende? Fica difícil. É difícil de pensar, mas pode ser que no futuro eu precise colocar ele em moradia assistida. E aqui existem esses programas, né, de moradia assistida. Então, se eu não conseguir ficar... Porque imagina, quando eu tiver 50, 60 anos de idade, eu não vou conseguir cuidar dele. Porque ele é forte e a idade mental dele não acompanha. Então, como que se ele quiser abrir a porta, ele quiser sair correndo, como que eu Ele com vai 50... derrubar a porta. Ele vai derrubar a porta, ele vai me derrubar, entendeu? Então, eu sou muito pé no chão nesse ponto, sabe? Não quer dizer que não dói, mas você tem que ser pé no chão, porque as coisas, se Deus não fizer o milagre, se não tiver os planos dele, é isso que vai acontecer, né? Ele vai crescer, ele vai, né? Então, essa moradia assistida parece bem interessante. Esse rapaz que a minha sogra cuidava, que eu te falei de 20 anos, essa semana ele foi para uma moradia assistida, com 22 anos de idade. Como que é isso, a moradia assistida? A moradia assistida é assim, ele tá numa casa, é uma casa mesmo, e tem três jovens que moram ali, né? Ele tem essa deficiência que eu não sei qual que é física e mental junto. Daí tinha um menino com síndrome de Down também que estava lá, e uma outra deficiência que eu não sei, autismo e mais alguma coisa. Então, ele mora ali 24 horas por dia. Tudo bancado pelo governo. Uhum. E tem 2 pessoas que ficam 24 horas para cada pessoa, para cada residente, entendeu? Então, são 6 pessoas morando na casa. Uma casa adaptada, Uma casa adaptada para ele. Com porta mais forte. Sim, bem adaptada. E aí o que acontece? A mãe pode ir nessa casa a hora que ela quiser, ela pode visitar a hora que ela quiser, ela pode pegar ele e levar ele pra casa dela a hora que ela quiser. Ela tem total liberdade. Só que ele mora ali, entendeu? Só que ele mora ali com toda a assistência, né? São pra 2 sempre pessoas. Se precisar. Isso. 24 horas, 2 pessoas cuidando dele. Porque, vamos supor, Sebastião lá com 18 anos, 30 anos, não sei, levanta de madrugada e resolve sair. Então, tem que ter 2 pessoas ali cuidando. Porque se um dorme, o outro tá acordado, né? Vai no banheiro, entendeu? Isso. Lá na frente, você não vai ter condição alguma de segurá-lo. Não tem como, né? Então, assim, cada moradia assistida, eu não sei se todas são iguais, mas essa que ele foi, é assim, né? Que funciona. Então, foi uma decisão muito difícil. Minha sogra falou que aquela mulher chorou muito, né? Porque a sensação que deve dar é de abandono, né? Como você já está abandonando seu filho, mas... Ela já tá com 50 e poucos anos, ela não tá conseguindo ao mesmo cuidar. tempo você pode estar salvando a vida dele, né? Exatamente. Porque imagine você tá E a sua dormindo também. e ele corre. E a sua também, porque sem querer ele pode dar um empurrão, você pode bater a cabeça no lugar, entendeu? Porque ele não tem noção de maldade. Isso pode acontecer um acidente, né? Então, Principalmente se tiver uma crise, como é que segura? Não Então, tem como. Como que é uma noite boa de sono na tua casa? o Sebastião, ele tem fases. Tem fases que ele dorme a noite toda, tem fases que ele acorda 1 da manhã e daí não dorme mais. Eu tenho um comentário que eu tô lembrando aqui, você está falando da moradia assistida. Minha família, a gente morou em Winnipeg por um tempo, né? E... bom, meus irmãos, nós moramos lá em Winnipeg por um tempo. E a minha mãe, ela fez um trabalho voluntário numa dessas casas assistidas, né? Minha mãe gosta de cozinhar e tal, fazer comida, essas coisas assim. Chamava Large. Já ouviu falar? Não. Eles têm... Eu acabei de mandar mensagem só para confirmar aqui, porque eu lembro que minha mãe ela fazia esse trabalho voluntário. E é exatamente isso que você está falando. É uma casa assistida, ou seja, eles alugavam uma casa, tipo essa aqui,
E tinham profissionais lá trabalhando, inclusive numa das casas, eles tinham mais de uma casa, numa das casas até tinham brasileiros, tipo enfermeiros lá trabalhando e tudo mais. E minha mãe, às vezes, como eles acabaram conhecendo o presidente da Large, eu não sei se é só para Winnipeg ou se é para o Canadá todo, na época, ele ficava lá e acabou conhecendo e ela quis se voluntariar lá e fazer comida. É um programa muito interessante. A pessoa fica lá 24 horas, ela mora lá, Ela mora lá. Tem o quarto dela, o banheiro dela, tudo certinho. É uma moradia mesmo. E eu acabei de mandar mensagem aqui, parece que tem aqui em Calgary também. Tem, deve ter. Large. Large, vou até pesquisar depois. Mas é isso aí. A noite ruim na tua casa, como é que é? A noite ruim é quando ele acorda, assim, por exemplo, 1, 2 da manhã e ele não volta a dormir mais. Então ele acorda como se fosse de manhã, então ele quer brincar, ele corre pela casa, ele grita, ele faz a estereotipia dele, então assim, ele acorda todo mundo e ele não volta mais a dormir. E daí quando isso acontece, geralmente acontece noites com frequência, assim, tipo, daí ele acordou segunda, terça, quarta. Isso daí você tá quebrado, né? Porque você não dormiu aquela noite. Só que ele não Mesmo volta lá? a dormir de manhã. Só que o Aquiles, ele não acorda no pique. Ele acorda chorando. Ixi, pior ainda. E aí, às vezes, ele fica 1, 2 horas chorando sem parar, de madrugada. E a gente tem que tentar acalmar. E aí, vai indo, ele se acalma e aí volta a dormir. Dificilmente ele acorda no pique e quer brincar, A sabe? gente tá ouvindo o Jacob chorar. Eu vou Vamos... Eu vou encerrar só com um comentário. Eu acho que a gente abrangiu tudo. Sim. Eu queria dizer, Mayra, assim, você, naquele vídeo, acho que eu comentei, mas eu queria reforçar isso, você também, Bárbara, o exemplo que você é pra gente, pra todo mundo que tá escutando, de resiliência, né? De aceitar uma realidade, encarar e ir pra cima, não desanimar. Você sempre, acho que eu nunca te vi sem um sorriso no rosto, Mayra, nunca. Acho que Sim. Nunca, desde a primeira vez que a gente se falou, acho que foi por mensagem, você ainda estava na Inglaterra, eu já tinha um canal e tal, a gente começou... Te encontrei, você sempre muito positiva e isso contagia. Tem muitas vezes assim que eu tô em uma situação, isso é real, tô te falando agora, que eu tô cansado e tá lá, o meu filho tá fazendo alguma coisa, tá ali a Bruna. Aí eu paro e eu falo, cara, se a Mayra consegue botar o sorriso no rosto, por que que eu vou reclamar do que tá acontecendo? Da pressão que eu tenho na minha vida. Então, eu queria te confessar isso, que vira e mexe eu falo com a Bruna, e assim, é um negócio que a gente toma pra gente. Eu falo, não importa o que acontecer na minha vida, a gente não sabe os planos de Deus, o que acontecer, eu vou tentar manter o sorriso no rosto, a boa vontade e vou pra cima. Isso aí. Parabéns, parabéns. Que Obrigada. Deus continue abençoando vocês duas, dando força, dando direção e... Uau, é isso que eu tinha pra falar. É igual eu falei pra você naquele vídeo. É uma ferida que tem dias que ela fica casquinha e tem dias que ela sangra. Tem dias que eu choro muito, mas é o que eu tenho, entendeu? É a minha vida. E eu acredito que a gente vai ficando forte conforme a dor que você é exposto, sabe? Então, se você tem uma carga... Não tô dizendo que a minha é maior que a sua, mas se a tua carga é menor, você aguenta aquela carga. Se a outra carga é maior, a pessoa vai aguentando conforme ela é exposta. Tipo musculação, entendeu? É mais ou menos isso também. Então, Você tá maromba. Não é, Bárbara? Vocês estão. Então, assim, tem dias que realmente me revolta também. Eu vejo umas mães reclamando na internet aí, tipo, é porque eu não tenho rede de apoio, porque eu tenho um filho, eu não consigo tomar banho. Eu falo, gente, você tem um filho, você não consegue tomar banho? Como assim, né? Meu filho, eu entro no banheiro, tranco a porta e tomo banho com ele correndo pra lá, correndo pra cá. Mas não dá pra julgar. Eu e a Bruna já reclamamos muito de, tipo, tem a rede de apoio, mas poderia não sei o quê. Daí eu falo, puxa vida. Não, mas é isso, sabe? Eu acho que você vai ficando forte conforme você vai sendo exposto. Perfeito, gente. Muito obrigado por terem vindo, ter contado aí a história de vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. Agrega na minha, agrega na do Xande, com certeza do João também. E queria... pedir pro pessoal aí que está nos assistindo que vocês deixem um comentário, agradeçam elas por terem contado tudo aí. Se ficou mais alguma dúvida além disso, deixa nas mensagens, se inscreve no canal, deixa um like. Eu vou deixar o Instagram da Babi aqui também, da Bárbara, Babi também, como a gente chama, da Mayra. Também eu acho que se vocês quiserem mandar uma mensagem, vai com calma que elas
Tem vida. Tem Tem vida. Não, Bom, e também assim, né? Desculpa se a gente falou alguma coisa que ofendeu alguém. Essa é a nossa opinião. É difícil explicar, né? Às vezes. É a nossa usa vivência, né? termos, às vezes, que não é o termo correto. Não se ofendam, por favor. Não Mas somos especialistas, somos só desculpa mães. qualquer coisa. não sei. Cada um vê de uma maneira, né? E cada um sabe onde aperta o sapato. Obrigado, gente. Vamos lá que o Jacob tá Já chorando, chorando. pessoal. Tchau, é mais tchau, um viu? brinde pra acabar Só aqui, um brinde Maíra. aqui. Daí você desce lá pra dar mamar. Valeu, gente. Tchau, tchau.